Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. O nosso assunto de hoje é a importância da fé. A nossa fé precisa ser uma fé bíblica. Deus quer que nossa fé nele seja imutável, inabalável e absoluta. E ele promete responder às nossas orações. Mas se não acreditarmos de verdade, nossa oração não será respondida. Deus quer responder, mas precisamos crer de verdade. Jesus nos diz em Mateus, capítulo 21, do verso 21 ao 22, que se tivermos fé e não duvidarmos, tudo o que pedirmos em oração crendo, receberemos. E em Marcos, capítulo 9, verso 23, ele diz: tudo é possível ao que crê. A passagem, porém, que considero mais importante sobre a fé, se encontra em Marcos capítulo 11, versos 22 a 24, onde Jesus nos diz: tenham a fé do tipo de Deus. Tenham o mesmo tipo de fé que Deus tem, pois se você disser algo e não duvidar em seu coração, essa é a fé de Deus. Se você disser algo e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que disse, assim lhe será feito. Portanto, tudo o que você pedir em oração, creia que já o recebeu, e assim lhe sucederá. Ao pedir, Deus já atendeu o seu pedido. Creia que Deus já atendeu o seu pedido, que você já recebeu o que está pedindo no momento do pedido. Esta é a fé de Deus. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus recompensa aqueles que o buscam, conforme nos diz Hebreus capítulo 11, 6. Nosso Deus é todo-poderoso e é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Basta que tenhamos fé e ele responderá a todas as nossas orações, pois somos seus filhos. Aleluia, Pai amado. O que é ter fé? É ter confiança em Deus. É descansar nele e contar com ele. E é confiar nele e em sua finalidade sempre, não importam as circunstâncias. Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Segundo a tradução de Moffat desta passagem, a fé significa a confiança no que esperamos, convictos do que não vemos. Confiança daquilo que esperamos, com plena convicção daquilo que não vemos ainda. Segundo a tradução siríaca, a fé é considerar as coisas que se esperam como se já existissem. Considerar as coisas que se esperam como se já existissem. Ela é a manifestação das coisas não vistas. Nosso Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. A fé, portanto, é considerar algo que será feito como se já estivesse feito. É ver o invisível dos nossos sentidos físicos. É invisível aos nossos sentidos físicos, mas pela fé nós vemos. A fé só funciona quando não existe a menor dúvida ou oscilação, quando as coisas parecem contrárias àquilo que pedimos. Nenhuma dúvida ou oscilação, continue crendo, mesmo que as coisas parecem contrárias ao que foi pedido. Precisamos continuar acreditando que o impossível é possível e aquilo que ainda não pode ser visto é de fato real, que as coisas inexistentes já existem. Pela fé, consideramos as coisas inexistentes como existentes. Glória a Deus. Nossa fé se baseia na palavra de Deus e não naquilo que vemos, conhecemos ou sentimos. Portanto, creiamos sempre que nossas orações são respondidas, porque é isto que a palavra de Deus afirma. Em quem devemos colocar nossa fé? É claro, em Deus.
em Cristo e em sua obra expiatória na cruz, no Espírito Santo e na Palavra de Deus. Precisamos pôr em prática a nossa fé, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela faz tudo aquilo que diz, independente de nossos sentimentos ou circunstâncias. Portanto, mantenhamos-nos firmes em Deus e na sua palavra, queridos irmãos. Assim, pratiquemos dia a dia esta fé viva e ativa em relação às coisas que ainda não podem ser vistas. A fé se relaciona com aquilo que ainda não pode ser visto, pelo sentido físico. Abraão é o nosso pai da fé, pois ele nunca desistiu de perseverar, crendo que Deus cumpriria a sua promessa. Romanos, capítulo 4, do versos 18 ao 20, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Sem se enfraquecer na fé, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto, plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E, em consequência, Deus o considerou justo. Ele foi declarado justo diante de Deus, porque confiou que Deus cumpriria sua promessa. Assim, meus amados, também confiemos e esperemos em Deus, agradecendo-lhe por sua resposta às nossas orações, mesmo antes de elas serem realizadas no mundo físico. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Além de lê-la e de ouvi-la, precisamos fazer aquilo que Deus nos diz, antes de vermos qualquer resultado. Consideremos realmente como se o que não existe já existisse. Aprendamos a agir assim, de acordo com a palavra de Deus. A fé vê o invisível. A verdadeira oração é sempre ouvida e respondida por Deus. E seus sinais seguem aos que creem, e tudo é possível a nós que cremos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Acredite, você pode dominar todas as forças de Satanás e todas as circunstâncias adversas através de Jesus Cristo. Você não precisa mais ser escravo do pecado, da doença, da pobreza. Se você permanecer em Cristo e suas palavras permanecerem em você, poderá pedir o que quiser e lhe será feito, conforme diz João 15, versos 6 e 16. Você tem uma nova vida em Cristo. Tem vida, saúde, poder, amor e a própria natureza de Jesus fluindo através da sua vida. Suas palavras permanecem em você, dando-lhe fé para tudo aquilo que você lhe pedir. Ponha em prática a palavra de Deus. Peça e receba. Pela fé, tenho absoluta confiança de que minha oração será respondida, pois o que pedi está de acordo com a palavra de Deus. Portanto, recuso-me a agir de forma contrária ao que pedi, e nem questiono a demora em receber a resposta. Creio firmemente que o meu pedido foi atendido, independentemente de todas as evidências externas em contrário. E agradeço a resposta de Deus no momento em que lhe faço o meu pedido, pois sei que irei receber o que lhe pedi no momento certo. Pela fé, nós já temos o que pedimos a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus.